Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai fazer uma continuação da aula da semana passada, tá? Desculpe, hoje a gente vai fazer a continuação da aula de ontem, tá? É, e aí hoje a gente vai ter um videozinho aqui gravado na oficina, como eu comentei com vocês, tá certo? Vamos lá aqui para o nosso slide de hoje. A gente vai pular alguns slides, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a injeção eletrônica, tá? Na semana que vem eu continuo aquele tópico que a gente estava sobre a legislação brasileira. Aí a gente vai falar ainda sobre o gasohol e algumas outras coisinhas mais. Bom, a injeção eletrônica basicamente ela surgiu como uma evolução aí do método de injeção mecânica, né? A injeção mecânica ela era composta aí por um carburador que tem aí na foto para vocês. E o carburador ele é uma peça em que você, nos primórdios, tinha apenas um tipo de ajuste, ou seja, independente se era marcha lenta ou alta rotação, era sempre a mesma quantidade de combustível. O que acontecia era que você conseguia colocar mais ou menos ar para dentro do motor. E aí com mais massa de ar, né, e aquela quantidade de combustível lá, sempre a gente poderia ter uma situação de uma mistura mais rica, uma mistura mais pobre, uma mistura estequiométrica, e isso faria com que a combustão, né, dentro do nosso motor ela fosse otimizada. Um pouco tempo depois, os carburadores eles evoluíram, né, e aí eles chegaram em carburadores que você tinha, continuava com giclês, mas agora você tinha giclês que poderiam regular melhor a quantidade de combustível que iam para dentro do cabeçote, né? Só que ainda assim era uma regulagem, era melhor do que era, mas não era tão eficiente, né? Então uma das principais limitações do carburador basicamente sempre foi a dosagem de combustível, né? E aí mesmo ele sendo calibrado como esse da foto aí, que ele tem 3 giclês para calibração, isso não era, nas mais variadas rotações isso não era muito legal. Exemplo, vamos dizer que o motor ele tenha, vamos separar em 3 níveis de rotação, tá? 1000 RPM a 2000, 2 a 3 e 3 a 7. Então, de 1000 a 2000 seria apenas esse parafuso aqui, ó, de marcha lenta. Então, era sempre essa mesma quantidade, tanto faz se tivesse 1000 RPM como 2000. Esse piloto, que é o de baixa, seria de 2 a 3. Então, se ele tivesse em 2, 2.500 ou 3, era sempre essa mesma quantidade de combustível. Então, ia ser sempre... geralmente, eu vou dar a denominação que a gente dá no dinamômetro, tá? Então, seria sempre gramas de combustível por hora. Aquela quantidade de gramas por hora. E aqui em máxima seria de 3 a 7 mil. Então, perceba que de 3 a 7 mil a gente tem um range muito grande, né, de rotação. Então, por isso que o carburador ele não é uma das melhores soluções encontradas, né? Então, por esse motivo, né, de questão de ajuste, né, e considerando os diferentes regimes de rotação e operação do motor, né, o carburador ele não oferecia a flexibilidade necessária, né, para atender as legislações aí que a gente tinha no meio ambiente. Né? E aí a motivação para o controle eletrônico do motor de combustão interna foi devido a 2 fatores. O primeiro, como eu já antecipei, né, a legislação, e o segundo, né, em paralelo, foi uma tentativa de promover a economia de combustível. No próprio vídeo que vocês vão ver mais tarde, eu comento um pouco sobre isso, né, que as montadoras elas não fazem atualizações ou novas tecnologias apenas para poder se destacar no mercado. Pouquíssimas montadoras fazem isso. A maioria dessas montadoras, quando ela proporciona uma mudança no mercado, é tentando atender a um regime de legislação. Porque é aquela coisa, se ela já ganha dinheiro com a tecnologia que ela tem, para que ela vai, nesse momento, estar dando algo novo, muito novo no mercado, que vai demorar muito a se pagar, né? Porque o desenvolvimento de novas tecnologias é algo muito caro na indústria automotiva, tá? Tanto é que hoje já existem protótipos de bobinas, né? A gente vai comentar isso lá na frente, que trabalham já aí na casa de 120 mil volts. E essas bobinas elas não estão tão fáceis de serem encontradas no mercado. Mas é uma tecnologia boa que otimiza as velas e otimiza a combustão, a queima no motor, né?
A Fiat recentemente está trazendo para o mercado as velas a laser, né? Então, por que todos os motores já não têm essa tecnologia, né? Porque é muito caro, tá? Essa foto aqui só para vocês terem ideia de um motor diesel, né? Caso vocês estejam procurando a vela aqui, falar, Pedro, esse motor não funciona com vela, é um motor diesel. Eu posso dizer a vocês que hoje o motor diesel, em termos de tecnologia, ele é muito mais avançado do que o motor a gasolina, tá? O motor diesel tem tantas e tantas tecnologias de redução e tratamento de poluentes que ele deixa o motor muito mais tecnológico. Mas isso vai ser papo aí para outras aulas. Vamos seguindo. Bom, então a injeção eletrônica ela foi entrando de forma gradativa em relação ao que a gente tem hoje, né? A que a gente tem hoje é uma derivação da primeira, como tudo no mundo tecnológico, né? As coisas vão se adaptando e melhorando. Mas o primeiro controle de evolução foi em 1979, que tinha o nome de lançamento Motronic da Bosch, por isso que a Bosch é tão famosa em relação à injeção eletrônica, ela foi a pioneira desse sistema, né? Esse sistema, inclusive Motronic, se não me falha a memória, ele foi utilizado inclusive nos carros da Chevrolet, os carros antigos que eram MPFI, que era Monopoint Fuel Injector, né? E aí esse sistemazinho que só tinha um bico injetor para todo mundo. Esse sistema integra então os controladores de injeção e ignição em um único módulo, né? Então hoje você deixa de ter um módulo de injeção e um módulo para ignição, e a partir desse sistema se iniciou o método de integração dos sistemas de controle em apenas um único lugar, né? E aí esse módulo fica conhecido como o SM, SU, UCM, PCM, tem várias siglas para a mesma coisa, né? O CM é a unidade de controle do motor, o PCM é Powertrain Control Module, e por aí vai. Os sistemas de injeção eletrônica, basicamente, né, eles são formados por sensores e atuadores, né, e aí eles que fazem os sensores passam a informação para a central, que é o cérebro da coisa, e os atuadores recebem os comandos vindos da central, né, e os avançados sistemas existentes no mercado, aplicados aos motores de combustão interna, são capazes de controlar os parâmetros de funcionamento do motor, ou seja, eu posso nesse momento agora eu vou trabalhar apenas com combustível, tá? Para não dar um nó na cabeça de vocês. Eu posso agora, por rotação, ter diferentes injeções de combustível. Então vai ter uma vazão, né, de grama por hora para 1000 RPM, uma para 1001, outra para 1002, outra para 1003, outra para 1004, tá me entendendo? Até chegar em 7000 RPM eu tenho diferentes níveis de vazão. Então isso só é possível graças aí ao nosso módulo eletrônico, tá? Eu vou deixar essa foto aqui para uma próxima aula, porque ela tem alguns sensores e atuadores que a gente não vai ter tempo de falar sobre eles, tá certo? Vou colocar o videozinho aqui para a gente assistir. Vamos lá? Começou? Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um semestre, tá? A gente esse semestre vai falar sobre o sistema de controle de powertrain. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui nas nossas aulas, né, serão aulas sobre sensores, atuadores, central eletrônica, estratégias utilizadas pela central eletrônica para as mais diversas situações do automóvel. E se a gente tiver um tempinho ainda, a gente vai falar sobre técnicas aí de remap, técnicas de... não vou dizer a vocês tuning, tá? Mas seriam técnicas de remap, ou seja, opções que hoje estão encontradas no mercado e que a gente consegue remapear o carro e deixar o carro um pouco mais potente. Além de ver também pequenas noções aí sobre a calibração de motores e testes aí em dinamômetros para calibração de motores, né? Então a ideia dessa disciplina é essa daí, beleza? Essa disciplina vai ser dada por mim, Pedro. A gente vai fazer uma mescla aí de aulas teóricas e aulas demonstrativas. Então a ideia é que eu faço uma aula teórica num dia, creio eu que será na quarta, e a aula demonstrativa na quinta. Eu vou só confirmar se são esses 2 dias de aula, mas sempre que a gente tocar no conteúdo em um dia, no outro dia a gente vai ver isso daqui na prática, tá? Vocês, infelizmente, não poderão estar desmontando e montando, medindo ali os conectores dos chicotes elétricos,
mas eu espero aí, com a ajuda de Chiquinho, que está aqui gravando esse vídeo junto comigo, conseguir fazer essas práticas aí ao longo desse semestre no carro, tá? Então, toda semana vai ter vídeo novo aí no canal, né? Tô parecendo um blogueirinho falando, né? Mas toda semana vai ter uma aula nova referente a alguma coisa que a gente veja aqui na nossa disciplina, beleza? Essa disciplina, eu ainda não tenho fechado o número de alunos, então eu espero que até o final a gente consiga ter aí pelo menos 2 provas e um trabalho. Se lá na frente a gente perceber que tem alguns alunos vindo que vão fazer PI, a gente reconfigura isso de forma a ter uma prova, um trabalho, um PI. Isso fica a critério aqui de nossa conversa, a gente vai se comunicar por e-mail ou aqui pelo mural, tá? Na nossa aula de hoje, a primeira aula aqui, prática, né? A primeira aula demonstrativa aqui do nosso sistema, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é, então, a injeção eletrônica ou controle de powertrain, né? O nome mais correto é o controle de powertrain, e a injeção eletrônica foi o nome que foi utilizado. Por muitos anos, a injeção de combustível, ela se deu de uma forma muito simples, que era basicamente você injetar combustível através do carburador. Então, o carburador ele tinha uma agulhazinha, né, um giclete, e essa agulhazinha ela injetava de forma mecânica, ou seja, era sempre aquela mesma quantidade, uma quantidade de combustível. O que variava basicamente era a quantidade de ar que estava passando ali, né? Com o passar do tempo, essa técnica de injeção de combustível ela foi começando a cair em desuso, né? Porque aconteceu que uma técnica como essa ela não proporcionava uma redução das emissões de poluentes. Então, motores mais antigos eles tinham uma quantidade de poluentes muito grande sendo liberadas na atmosfera. É através dessa justificativa em que o governo brasileiro tomou uma decisão, né? Então, ele começou a regulamentar a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera. E aí, as montadoras perceberam que continuar com motores que eram motores carburados não seriam suficientes para atingir essa legislação. E elas não poderiam mais vender os automóveis em solo brasileiro. Foi daí, então, que surgiu, né, a famosa injeção eletrônica, que agora os combustíveis eles eram injetados eletronicamente. Então, a gente tinha agora bicos injetores que faziam a injeção de combustível e eles tinham funcionamento de forma elétrica. Tá? Recentemente, né, eu diria que recentemente, inclusive nos dias de hoje, né, é algo que vem perdurando, a indústria automobilística ela vem experimentando um outro processo de mudanças. Você aí já deve ter ouvido falar da famosa injeção direta de combustível, né? Então, não pense que a Volkswagen, a Ford ou qualquer outra montadora está colocando motores de injeção direta de combustível dentro do mercado brasileiro porque é um motor mais potente, né? A ideia não é essa. A montadora ela não entra para perder. É porque as regras de poluentes brasileiros elas ficaram mais severas. E a montadora está percebendo que é necessário entrar com esse tipo de tecnologia para ter 2 fatores. O primeiro, que é o fator de legislação, é atender a norma, e o segundo é um fator extra, que é atender a você, consumidor. Que você quer um motor que seja um motor potente, só que consuma menos combustível. Tá? Então, nenhuma montadora acordou hoje e falou: vou querer colocar uma nova tecnologia aqui, vou gastar milhões e vou colocar no mercado, né? Não é muito bem assim que a coisa anda, né? A gente sabe já que aqui no Brasil, aqui não é um berço tecnológico igual é na Europa. Então, essas tecnologias elas vêm para cá quando é realmente ou uma estratégia de ganhar mercado ou é uma estratégia de legislação, beleza? Eu tenho aqui um motor mais antigo, que é um motor de uma 4 do Golf, é um motor 1.8 turbo, tá? E eu tenho aqui do lado um motor mais atual, né, que já é um motor 3 cilindros da Ford, né, um motor 1.0 Fox. Tá? Todos os dois eles são motores de injeção eletrônica. Né? Esse motor aqui a gente está sem os chicotes elétricos, o de cá a gente tem os chicotes. Então tudo isso que você está vendo aqui embaixo, né, são os chicotes elétricos. Essa peçazinha que está aqui embaixo, tá? Para chegar um pouco mais aqui para frente, essa peçazinha que está aqui embaixo é a central eletrônica que foi posicionada aqui, né? Então a gente tem a central eletrônica, o painel do motor e o motor em si. Então, pessoal, percebam que tanto faz um motor um pouco mais antigo, esse motor aqui 1.8 20 válvulas, né, do motor A4, ele é um motor aí que acredito ser da casa aí de 2004 mais ou menos, enquanto esse motor aqui, né, já é um motor muito mais novo, é um motor 2018, 2019, tá?
apesar que na etiqueta vocês verão aqui 9 de janeiro de 2015, mas que era um motor protótipo na época aí, quando a Ford ainda estava estudando esse motor. A ideia é que tudo que tem lá, basicamente, possa ser utilizado aqui. Então a gente não precisa ter um motor, claro que eu não estou comparando as potências, tá? Lá é um 2.0, aqui é um 1.0. Mas a ideia é que todos esses componentes eletrônicos que fazem o funcionamento do nosso motor, eles possam trabalhar também nesse equipamento aqui, né? Só que cada vez mais aprimorados e, consequentemente, consumindo menos energia e mais baratos. Tá? Eu vou apontar a vocês aqui alguns sensores e alguns atuadores, e a ideia é que nas próximas aulas a gente já inicie estudando algum desses componentes. Tá bom? A função de um motor em si é o quê? É que a gente consiga pegar, admitir o ar que está aqui da atmosfera, ele entra aqui pelo nosso coletor de admissão, está focando aqui a nossa peça do coletor de borboleta, que seria essa peça aqui desse motor, ó. Então, no motor de carro, esse daqui ó, que é o nosso coletor de borboleta, tá certo? Então, ó, ele aqui, quando você pisa no acelerador, é isso daqui que se abre, fazendo com que todo o ar que está aqui, ele entre aqui para o nosso coletor, tá? Então, quando a gente pisa no corpo de borboleta, quando a gente pisa no pedal, o corpo de borboleta ele abre, permite a passagem do ar aqui para dentro do nosso coletor de admissão, e o coletor de admissão joga esse ar aqui para dentro do motor. Né? Nesse meio do caminho, são injetados combustíveis através desses bicos injetores. Os bicos injetores, ó, eles estão aqui, ó. São essas perninhas aqui, ó, em azul mais claro, que vocês estão vendo aqui. Ó. A gente tem um bico injetor, outro bico injetor e esse daqui que eu removi para que vocês possam ver. Ó. Vou deixar Chico colocar um zoom aqui. Esse bico injetor, onde ele injetaria o combustível. Então seria nessa cavidade aqui, estão percebendo? Então o ar ele vem daqui, o combustível ele é injetado, pega, se mistura e entra para dentro do motor. Essas peças aqui, elas são as bobinas. Elas vão gerar uma alta tensão para que lá na ponta delas a gente tenha uma vela e essa vela faça a geração da centelha. Uma vez essa mistura explodida, a gente tem um liberamento, né, a saída das misturas pelo coletor de escapamento. Esse motor está sem coletor de escapamento, mas a gente tem aqui, ó, coletor de escapamento de carro, tá certo? Então toda essa peça aqui de ferro fundido e essa junta com o escapamento é que faz parte aí do nosso coletor de escapamento, beleza? E aí tudo bem, né? Bom, e o que é então um sistema de gerenciamento e de controle de powertrain? Esse sistema, pessoal, ele visa sempre dosar a quantidade de combustível que está sendo injetado para que a gente consiga ter a melhor eficiência do motor em diversas situações. Exemplo, vou subir uma ladeira muito íngreme. Eu não posso colocar pouco combustível, porque senão o meu motor ele não vai ter a força suficiente. Mas eu não posso jogar muito combustível, porque se eu jogo muito combustível, eu não vou ter ar suficiente dentro do motor e essa mistura não vai conseguir pegar fogo. Então a ideia do gerenciamento eletrônico é fazer com que o motor sempre trabalhe em uma faixa de operação ideal. Seja subindo uma ladeira, que eu preciso de muito combustível, não em excesso, seja descendo uma ladeira, que eu posso agora ter um corte total de combustível, ou seja, eu não preciso ter combustível sendo injetado no meu automóvel, ou seja, mantendo o motor em marcha lenta, que aí a gente pode ter uma situação ideal de injeção de combustível, nem uma mistura rica, nem uma mistura pobre, uma mistura estequiométrica ideal, tá? Então a ideia do sistema de gerenciamento eletrônico é pegar as informações da entrada de ar, pegar as informações de como está a qualidade do ar, se a temperatura está alta, se está baixa, se está com muito denso, está pouco denso, perceber como é que está esse ar, calcular a quantidade de combustível que vai ser injetado, fazer a combustão e acompanhar aqui depois que foi queimado. Então depois que foi queimado, fica um sensor aqui chamado sensor sonda lambda, em que ele vai monitorar como foi a queima. Como foi a queima que aconteceu agora há poucos milissegundos atrás? Foi uma queima boa, produtiva? Vamos continuar dessa forma. Foi uma queima ruim. Então a gente precisa agora ou aumentar a quantidade de combustível ou diminuir a quantidade de combustível e por aí vai. Tá? Quem pega todas as informações aqui do motor e traz para a central são os sensores. Eu vou listar alguns sensores os mais importantes.
E quem toma as decisões, quem recebe o comando para atuar são os atuadores, tá? Então a gente tem sensores, que seriam os sentidos do nosso corpo, se fosse uma comparação, a central, que seria o nosso cérebro, e os atuadores, que seriam os nossos músculos, né? São os atuadores que necessariamente fazem o trabalho aqui dentro do motor, beleza? Vou listar para vocês aí os mais importantes e depois vocês ficam aí cientes aí para a atividade de hoje, tá certo, galera? Por hoje é isso daí, a gente se vê, valeu! Bom, pessoal, então é isso. A aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Eu vou pedir a vocês que vocês façam uma síntese, né, da aula de hoje, mais uma vez. Essa síntese contendo aí falando um pouquinho sobre a história da injeção eletrônica, né? E o que é, né? E os motivos que levaram a injeção eletrônica então a aparecer pra gente. Tá legal? Bom, qualquer coisa me manda um e-mail. Por hoje é isso. Hoje ainda é quinta, mas de qualquer sorte, um bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.